Bom, muita gente, tá, chega e fala assim, professora, eu acho muito interessante, quando entra em contato comigo, quer saber do curso do método, enfim, eles falam assim, professora, eu sei argumentar. É porque eu tenho muito problema com português, eu tenho muito problema com gramática, eu não sei bem a estrutura. Você ensina isso também no seu curso? E daí eu fico assim, né, o que eu vou responder? Porque gente, olha, 99% dos casos dos alunos que falam assim, professor, eu sei argumentar, eu só não sei outra coisa, na verdade também não sabe argumentar. Acha que sabe argumentar, mas não sabe argumentar. E aí, quando recebe a primeira correção da redação, fica assim, meu Deus, professora, né? Minha nota desesperada e tal, não sei o quê. Por quê? Porque achava que sabia argumentar, mas que, na verdade, não sabe, tá? Então, para você que está chegando aqui agora, eu sou a professora Carla Kurz, dou aulas aqui de redação, ensino você a argumentar de uma forma eficiente para que você possa alcançar a sua vaga, a sua tão sonhada vaga no seu concurso ou no seu vestibular, tá bom? Vamos lá, então. Inclusive, hoje, tá? Eu vou mostrar para você, no final dessa aula, uma redação que tem aí, que eu falo uma redação exemplar. Tá? Uma redação que poderia ter melhorado os argumentos, que poderia ter mais consistente, né? E não conseguiu. E também vou mostrar para você como que é uma redação que efetivamente não não apresenta argumentação, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje é: você realmente sabe argumentar na redação? Eu coloquei esse realmente por conta disso que eu estava falando para você agora, né? Eu vou aqui virando, né? São são os meus recursos aqui tecnológicos, que eu não sou muito boa nisso, né? Então, assim, você realmente sabe, porque tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe, tá? Então, isso é uma questão importante que você entenda. Às vezes, a gente acha que sabe, mas não sabe argumentar. E se você tiver o mínimo de noção do que é um concurso, você sabe que a redação, o mínimo, você não precisa nem ser assim, ó, velhaca no tempo da redação, né? No tempo aí, né? Assim, que tem um caminho velho, um caminho antigo aí, longo no mundo dos concursos. Se você entrou no mundo dos concursos no ano passado, você já sabe que a argumentação é extremamente importante para compor a nota da sua redação, ou seja, da sua prova discursiva, tá? E lembrando que as discursivas, elas estão presentes em quase todos os editais, tá? E a argumentação está presente em todos os editais como critério de avaliação da correção da sua redação. Ou seja, você já sabe o que eles vão cobrar de você. Portanto, você já tem que estar preparado para aquilo, tá? Inclusive, a argumentação é ela quem vai dar que vai dar todo o fundamento, que vai amarrar as ideias, sabe aquela coisa de, professora, eu não sei amarrar as ideias? Então, é a sua argumentação que vai amarrar as ideias, e por isso eu separei dicas valiosas, dicas de ouro, de que você deve e do que você não deve colocar na sua redação. E com isso, mandar muito, mas mandar muito mesmo na redação, tá? Bom, então a maioria das provas discursivas, elas exigem um formato de texto, né? Uma discursiva, um dissertativo, um texto dissertativo. A maioria das bancas cobra texto dissertativo e conforme aí essa exigência, nasce a necessidade de saber como argumentar da maneira correta quando o texto é dissertativo ou argumentativo, ou, né, apresentar fatos quando é um texto dissertativo expositivo. E aí surge a dúvida, né? Você sabe como que anda o nível da sua argumentação ou como você pode melhorar o nível da sua argumentação? Então, a gente precisa aprender a avaliar e ser avaliado nesse quesito, tá? Agora, a redação dos seus concursos, ele exige, então, esse formato, né? Esse formato dissertativo. Você terá que analisar, né, ver lá no edital se é um dissertativo argumentativo, se é um dissertativo expositivo. Nem todas as bancas colocam, né, se é um argumentativo ou se é expositivo, então você tem que treinar para os dois. Mas ambos precisam de argumentos, precisam de fontes, precisam de dados, estatísticas, citações, etc. Tá? Então, a redação argumentativa, especificamente, ela não é composta unicamente de um apanhado de informações. Tá? Apanhado de informações a gente coloca mais na expositiva, mas na argumentativa não. Na argumentativa ela vai além disso, tá? Então, expor fatos
presta atenção e anota isso. Expor fatos não é argumentar, tá? Não é argumentar. Expor fatos não é argumentar. Então, listar ideias, por mais pertinentes que elas estejam dentro da discussão, que sejam para discussão, não constitui, tá, um texto dissertativo argumentativo. Então, você precisa, efetivamente, aprender a argumentar e aprender o que pede de você. Então, veja só. Nessa noite, você está tendo uma oportunidade que é de aprender quais são os pontos para você melhorar a sua argumentação. E para você chegar e falar assim, eu sei argumentar ou não sei argumentar. Então, a redação, ela possui um peso muito alto na composição da nota final dos concursos e dos vestibulares, e por isso mandar bem nessa parte do exame, né, vai te ajudar a ficar cada vez mais próximo da aprovação. E com certeza, você que está me assistindo aqui hoje, está me assistindo justamente por conta disso, né, porque você quer ficar próximo ou quer efetivamente, agora, de uma vez por todas, chegar na sua aprovação. E dá uma olhada aqui, tá? Em alguns depoimentos, eu quero colocar aqui porque é importante, tá? Para você ver como que a argumentação, estudando com as minhas aulas aqui, você consegue aprender e chegar lá no tema e manda muito bem. Que foi o caso da Paulinha, né, que ela disse assim, ó, acertou o tema, hein, prof? Olha o tema que foi solicitado pela VUNESP, né? Daí ela colocou lá, se a internet é capaz de superar a influência da televisão, e aí ela escreveu, consegui fazer a redação e a prova de geografia e atualidades graças às suas aulas, tá? Ou seja, é um combo, né? Você vai fazer a prova de atualidades, de geografia, de redação, que a gente acaba preparando isso a você para isso, né? E é por isso que todo mundo te ama. Gabaritamos atualidades. Olha, dá uma olhadinha aqui ainda nessa próxima, que foi da nossa aula de ontem, de um aluno do Método 1000. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tô com uma cara que eu fiz um print que não me beneficiou, né? Olha só. O Método 1000 me ajudou muito. Não sabia o que ler, não por falta, mas por excesso de fontes. A Prof. Carla passou dicas de leitura, então comecei a me sentir mais confiante sobre as fontes. E aí, inclusive, nós tivemos aqui a minha alegria da Marilda confirmando a verdade, o que o Jucine falou, perdi muito tempo no começo, era muita informação, ficava pulando de um lado para o outro, até tomar a decisão de ir com a professora, gratidão, ela tem o suficiente e mais um pouco. Tudo isso eu estou falando aqui para você, tá? Para você entender que fazer uma redação eficiente, como eu falei ontem na nossa live, não é ler todos os jornais, ter lido todos os clássicos, nada disso. Tá? Fazer uma argumentação eficiente é você saber como direcionar o seu estudo, tá? Então, saber direcionar o seu estudo é fundamental. Dá uma olhada nessa aqui também, olha, o Paulo. Eu coloquei que nós acertamos a redação mais uma vez, e ele colocou assim, eu desenvolvi a redação e ainda usei o que você falou, né, na última aula sobre o pacto social e o que deveria ser feito para a segurança ser eficaz. Foi bom assistir a aula. Então, assim, o que aconteceu? Ele assistiu a aula, gravou os argumentos que eu ensinei e chegou lá na hora da prova e o tema caiu em cima daquilo que a gente tinha trabalhado e ele conseguiu utilizar os recursos argumentativos que eu apresentei para ele uns dias antes da prova dele, tá? Então, assim, a maioria das provas estão aí justamente para avaliar o aluno se ele tem condições, efetivamente de ser um funcionário público. E aí vem a pergunta, olha só, o que o texto dissertativo tem a ver com a sua capacidade de argumentar? Você já pensou nisso? O que o texto dissertativo tem a ver com a sua capacidade de argumentar? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, porque, assim, qualquer informação, às vezes os alunos perguntam assim para mim, professora, qualquer informação pode ser usada na redação como argumento? Bom, o que você acha, né? Não é qualquer informação que pode ser utilizada na redação como argumento, né? Então, você tem que selecionar. Então, nos concursos, até vou projetar aqui para você na tela, olha, nos concursos são considerados repertórios legitimados pelas várias áreas de conhecimento. Mas existem 3 tipos principais de argumentação, que são aquelas baseadas em referências históricas, tá? Então, essa é uma boa estratégia, como eu já falei, para aquele aluno que é bom em história, sempre gostou de história, gosta de acompanhar canais do YouTube de história, enfim, gosta, então tem uma facilidade.
A outra é aqueles baseados em casos divulgados pela mídia, e aí você volta na aula de ontem e vê aí quais são as mídias que eu sugiro para você acompanhar, seja em podcast, seja em site de notícias, ou seja pela televisão aberta, aquela que você se sentir mais à vontade, tá? Ou aquele baseado em dados estatísticos. E aí você me pergunta, professora, mas eu tenho um problema com dados estatísticos, porque eu não sei onde procurar esses dados, aí tem atualização, aí eu não sei onde procurar, enfim, como que eu faço? Então, saiba do seguinte, você sempre vai procurar os dados estatísticos das instituições oficiais do governo. A principal delas, quando você for tratar dentro de um assunto dentro do eixo temático sociedade, será o IBGE. O IBGE trata sobre trabalho, sobre domicílio, sobre renda, sobre condições sanitárias, sobre envelhecimento da população. Ou seja, o IBGE é o principal órgão que você vai pesquisar para usar dados estatísticos. A Datafolha também faz pesquisas de opinião que são muito importantes, muito interessantes também o resultado que eles escolhem. Você também pode usar o Fórum de Segurança, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Também o DPEM, ele tem um relatório, um informativo sobre a população encarcerada, por exemplo, que chama-se Infopem. Então, você sempre vai buscar repertório para sua argumentação nas fontes do governo. Elas são as mais, as mais seguras, não digo as mais confiáveis, mas as mais seguras para você argumentar. Porque se porventura, tá, tiver algum déficit dentro da argumentação, você consegue comprovar com a própria página do governo. Também tem a própria página do governo, né, que é a Agência Brasil, que é um lugar que você também pode buscar informações que vão te levar aí a uma argumentação eficiente, sabendo aí que você não está trabalhando com fake news, enfim, tá? Então, é bem relevante isso. Agora, antes de mais nada, né, depois de ter dado todas essas orientações iniciais, o que outros alunos aqui também falaram, né? Tanto é que tem alunos que assistem às aulas de atualidades, enfim, nem vão fazer concurso, eles assistem porque gostam, porque querem se atualizar, tá? Então, assim, olha, e também gostam de conversar à mesa e saber o que falar, né? Então, as aulas dão até repertório para conversar com alguém, né? Com a família ou com alguém que você tá aí, né? Namorando e tal, né? É sempre bom apresentar. Eu não sei você, gente, mas é sério, meninas. Talvez as meninas vão poder me... Não que eu seja preconceituosa... Não, eu sou meio preconceituosa com isso. Se o cara escreve uma mensagem... Agora não tem mais, né? Porque o Marcelo já está fixado e ele escreve direitinho. Mas assim, quando eu era solteira... Gente, se um cara me escrevesse uma mensagem com alguns erros de português, assim... Lógico que a mensagem não precisa ser uma redação com ponto e vírgula, e nem eu escrevo assim. Mas com erros grotescos de português, já perdi a ponto para mim. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu não gostava, não. Eu não sei se os meninos têm esse problema também. Tipo, se a menina escreve uma coisa errada, assim, meu Deus do céu, né? Bom, mas vamos lá. Então, só. Vamos falar agora sobre uma boa argumentação. Uma boa argumentação possui uma estrutura que deve ser seguida. Então, assim, escrever... Olha, ó, perde a graça, né? É verdade, o cara perde a graça, gente. Então, olha só, escrever uma redação não é sentar e escrever, eu já falei isso várias vezes. Saber argumentar não é pegar dados aleatórios e botar na redação, tá? Então, para você escrever uma redação, existe uma estrutura a ser seguida na hora da elaboração de uma redação. E a estrutura é a seguinte, tá? A estrutura é o seguinte: fato, opinião, tese e argumentos. Tudo isso precisa estar presente na sua argumentação. Fato, opinião, tese e argumento. Eu vou explicar tudo isso. Então, o que são os fatos? É quando alguma coisa aconteceu. Fato é fato, tá? Então, não importa a mídia que você está usando. O fato é fato. Né? Então, assim, aconteceu o terremoto lá. O fulano de tal foi eleito. Fulano de tal perdeu. Não. Isso é fato, tá? Então, por exemplo, quer ver um fato? Ó, o Mensalão. Esquema de corrupção desviou mais de 100 milhões de reais. Tá? De acordo com os laudos da Polícia Federal. Isso é um fato. Tá? É um fato. Agora, se alguém sabia, se não sabia, se isso é outra questão. Mas o fato é esse. Existiu o Mensalão, ele era um esquema de corrupção e, segundo os dados da Polícia Federal, foi desviado tanto de dinheiro. Fato. Entendido? Então, a tua redação tem que ter o fato. Você vai ter que apresentar o fato lá no momento em que você está escrevendo. Essa é a primeira coisa. Depois, tá?
Depois, você vai apresentar a opinião. Dá uma olhadinha aqui na tela, ó. Opinião é algo em que você acredita. Então, você vai apresentar o fato, depois você vai colocar o que você acredita. Então, não podemos contestar porque é algo totalmente pessoal. Então, numa dissertativa argumentativa, você vai colocar a sua opinião. Então, por exemplo, você vai dizer que... Só que você nunca vai colocar na minha opinião. Na minha opinião, não. Você vai colocar que existe muita corrupção no Brasil. E aí você vai mostrar que você é contra esse tipo de conduta, mas não dizendo que você é contra esse tipo de conduta, mas você vai pensar, existe muita corrupção no Brasil, eu acho isso errado, e aí vai argumentar por que você acha errado ter corrupção no Brasil, tá? Bom, depois você vai apresentar a tese, tá? Então, a tese é o seu posicionamento em relação ao mundo, tá? É aquilo que você defende e deseja convencer as pessoas. Elas podem concordar ou não, mas é a sua tese. Então, não precisa ficar tão preocupado, tá? Mas a banca, será que ela vai me reprovar? Será que não vai me reprovar se eu falar alguma coisa contrária ao que ela pensa? Não. Por exemplo, óbvio, né, gente? Vamos lá. Mais ou menos. Banca CESP. Vocês sabem que a Banca CESP ela tem um tom bem mais social, né? Então, você não pode ficar tendo discursos, não é que você não pode, mas fica mais legal se você tiver aí um discurso mais social da coisa, mais relacionado a direitos humanos, tá? A sua nota provavelmente vai subir, tá bom? Então, assim, ó, por exemplo, a corrupção, a tese. A corrupção existe no Brasil, em grande parte, porque não há justiça eficiente, tá entendendo? Ó, agora é sua tese. Na sua opinião, a corrupção tá errada, mas ela acontece no Brasil porque a justiça não é eficiente. Ou seja, e aí a partir desse momento da sua tese, aí você vai ter que fazer o quê? Adivinha? Você vai ter que defender, você vai ter que mostrar que a justiça não é eficiente. Quando que você mostra isso? Nos seus argumentos, tá? Bom, então vamos lá. Então, essa é uma sequência lógica que você vai seguir. E por fim, daí, você chega na sua argumentação. Então, o que é argumentação? Como eu acabei de falar, é a defesa da tese, né? Construída com base em exemplos, que são os fatos, as análises. Então, são conclusões que nós tiramos a partir das observações dos fatos, ou que alguém tirou, né? Você pode falar que o estudo de fulano de tal concluiu tal coisa, você pode falar aqui. Então, assim, sempre com o objetivo de convencer o leitor da nossa tese, da sua tese. Tá? Sempre o teu objetivo, eu quero convencer. Você já entrou numa briga ferrenha? Eu antigamente eu entrava em brigas, gente. Sabe que eu sou professora de atualidades? Eu entrava em briga, né? Não sei o quê. Agora desisti. Não brigo mais, né? Desisti, não brigo mais. Mas lá no momento da redação é o momento de você brigar, né? Você vai mostrar para você, olha, eu estou certo por conta disso, aquilo, tá? A OCP, mesma coisa. Valdineia, mesma coisa. Dissertativa e argumentativa, tá bom? Bom, então vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Aí você chega, você viu tudo isso, aí você fala assim, professora, tá, mas como basear os argumentos da redação? Como que eu tenho que fazer isso? Né? São as perguntas que vocês me fazem, e aí eu transformo tudo isso em aula, tá? Então, por isso que sinta-se à vontade de sempre fazer as perguntas aí para mim, que tudo vira aula para mim, tá? Então, como eu falei aqui, né, como eu já citei aqui, nós temos aí as principais técnicas, são as referências históricas, são os casos divulgados pela mídia e os dados estatísticos. Essas são as melhores ferramentas. Existem outras, mas essas são as melhores, tá? Que, na minha opinião, eu acho que são as mais fáceis de lidar, porque ou elas estão no nosso cotidiano, ou elas estão aí num grande repertório sociocultural que nós adquirimos ao longo da vida, com fatos históricos. Muitos filmes trabalham de história, então a gente consegue trabalhar muita coisa com a história, e os dados estatísticos aí, para quem gosta, tá? Agora, lembrando, então, os fatos sustentam os seus argumentos, tá? Mas você não pode esquecer de fazer uma análise em cima deles. Só colocar fato na redação é uma redação inconsistente, como eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Não serve. Redação somente com fatos, somente com dados, somente com citação, não serve, tá? Você precisa fazer uma análise. Porque lembre, qual que é o teu objetivo numa dissertativa argumentativa? Convencer o leitor, tá? Que da sua tese, que você está certo. E isso será feito, né, não será feito, desculpa, se você apenas relatar o caso. Você precisa comprovar com fatos e fazer uma análise. Então, é preciso ir além e mostrar como que os fatos e a sua tese, tá, os fatos que são comprováveis, com dado estatística, com história, com casos na mídia, né? Então, como esses fatos
se relacionam com o seu posicionamento, com a sua tese. Então, vamos lá. Ó. Dicas para fazer uma boa argumentação. Faça análises críticas da realidade. Então, não absorva somente. Argumentar, lembra que é você defender uma ideia. Né? Então, você tem que fazer uma crítica, você tem que comprovar as análises com fatos, não adianta você só colocar a sua opinião, você tem que colocar fatos para que comprovem, tá? Então, volta lá também na aula de ontem, que eu falei, olha, você tem que fazer isso aqui, mas você tem que respeitar os direitos humanos, então não é colocar qualquer ideia sua, tá? Tem que cuidar aí, se ferir direito humano, já você deixa a sua redação inconsistente. Se você não assistiu a aula de ontem, inclusive, eu indico fortemente porque você assista, tá? Olha lá, aqui, nunca faça análises desvinculadas da realidade, eu vou explicar isso daqui a pouco. Não se apoie apenas na opinião de grandes autores, também eu vou explicar isso. Tem gente que faz a redação só com citação, gente, porque assim, às vezes me ouve falando, gente, tem que colocar citação e tal, e pega só esse trecho da minha aula, e aí enche, mas entope a redação de citação, né? Eu falo, não, tá? Você não pode se basear apenas na opinião dos autores. Eles servem para embasar a sua opinião. Então, você tem que apresentar, né? Tem que apresentar a sua opinião. Não fazer afirmações muito vagas e não expor apenas os fatos, tá bom? Era estudo de caso, na verdade. O estudo de caso é bem mais... Eu não sei se é bem mais complexo, né? Porque eu não faço estudo de caso, né? Mas eu imagino que deva ser bem complexo aí, né? Mas enfim, tá? Então vamos falar agora sobre as críticas da realidade. Análise crítica, tá? Quando eu falo análise crítica, eu tô falando ela é pautada em fatos. Então é diferente de algo fantasioso. Então nós não vamos inventar nada da nossa cabeça. Você não pode chegar lá e criar um fato, tá? Então assim, mas você tem que olhar para o mundo e trazer elementos que façam sentido para o seu texto. Então é a partir desses elementos concretos que devem ser feitas as suas análises. Quando eu falo para você comprovar suas análises com fatos, eu estou falando o seguinte, ó, que é preciso provar todas as hipóteses e as afirmações que você colocar no seu texto, senão é como se você estivesse acusando alguém sem provas. Você sabe que quem aqui, muita gente é do direito, né? Você não pode fazer isso, você não pode acusar alguém sem provas. Então, se você fizer uma prova, né, sem conseguir comprovar a sua afirmação, ou que se você vai parecer que você está inventando algo, né? Que não é verdade. Então, você tem que sustentar, você necessariamente precisa sustentar seus argumentos com exemplos concretos, com dados, com experiências que possam ser comprovadas, tá? Quando eu falo para você, nunca faça análises, né, desvinculadas da realidade, esse, inclusive, tá? É um exemplo clássico de erro. Assim, ó, se eu tivesse que só falar um dos erros, esse é o clássico. Tá? Olha, tá? Por quê? Porque quando a gente fala que uma determinada ação precisa ser implementada no Brasil, porque funciona muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, o que você pode cometer nesse caso? Você pode cometer uma análise descontextualizada, tá? Então, a realidade brasileira é um pouco diferente, né, da realidade norte-americana. Então, por exemplo, falar dos Estados Unidos para discutir uma questão brasileira pode fazer com que a gente crie uma análise desvinculada da realidade discutida, especialmente quando o tema de redação coloca o objeto de redação, né, o objeto de problematização e coloca assim, no Brasil. Então, assim, discorra sobre o problema de segurança pública no Brasil. Aí você vai falar dos Estados Unidos, vai ficar descontextualizado, você não pode. O teu foco é Brasil, esquece Estados Unidos, tá? Então, a gente precisa fazer a pergunta, qual é a cultura dos Estados Unidos? Como foi o processo histórico daquele país? É similar do Brasil? Aí, se for similar, aí, quem sabe, você consegue fazer uma comparação. Mas tem que ter muito cuidado para você não ficar descontextualizado, tá? Agora, quando eu falo para você, não se apoie apenas em opinião de grandes autores, então é aquela coisa que eu falei, reproduzir a opinião dos autores sem colocar a sua posição. Então, isso é muito ruim, algo bem ruim, né? Porque por mais consagrada que seja a referência apresentada. Então, a sua voz, ela precisa aparecer na redação. Ela precisa aparecer na redação. Então, evite listar frases de vários filósofos sem colocar a sua posição de maneira bem clara. Mas presta atenção, não é para você não citar filósofos, inclusive essa é uma das estratégias para fazer uma boa argumentação. Mas você não pode citar o filósofo sem colocar a sua opinião diante e desenvolver a ideia do autor. A ideia é que você consiga desenvolver aquilo que ele disse, tá? Quando eu falo para você, não faça afirmações muito vagas, tá? Então, é evitar afirmações muito gerais. Tipo, todo mundo sabe que... Quem te garante que todo mundo sabe? Ou é de notório saber que...
Quem disse que é de notório saber? Uma coisa ou outra é de notório saber, mas na dúvida, não coloque. Tá? Não coloque coisas muito gerais, sem você exemplificar exatamente aonde você quer chegar com a sua exposição, tá? Então, assim, onde expor um problema, né, pode não ser aí o suficiente. Então, você precisa explicar com profundidade o que dizer aí com as suas informações, tá? Quando eu falo também ali, né, não expõe apenas fatos, uma redação discursiva, argumentativa, ela não é composta apenas por um apanhado de informações, como eu já disse, então expor fatos não é argumentar, então você precisa listar aí ideias mais pertinentes de discussão do seu tema, tá? Então, você precisa construir os argumentos relacionados às informações e apresentar que elas indicam. E você faz isso quando você está escrevendo a sua redação. Fala para mim, tá? Quem é do método talvez já não esteja mais fazendo isso. Eu acredito que não, que a galera maioria que está aqui. Mas você que está começando agora, que você entra no mundo dos concursos, tá? Você, quando cita alguma coisa, você efetivamente trabalha a ideia? Porque os alunos do Método 1000 sabem que quando eu corrijo a redação, uma das coisas que mais aparecem nas redações é aprofunde a sua argumentação, aprofunde a sua argumentação. E daí vem as chineladas, né? Vem as chineladas porque eu justamente falo, olha, não adianta apresentar os argumentos, você precisa aprofundar a discussão, você precisa mostrar qual é a sua opinião diante daquele fato, diante daquela situação histórica, diante daquela situação filosófica. Você tem que se posicionar frente a ela, ela tem que fazer sentido na sua redação, tá? Então essa é uma luta da galera que está aqui do método, tá? Que está me assistindo dentro da plataforma, e essa é uma luta provavelmente de você que está me assistindo nos canais abertos, tá? Conseguir fazer a citação e desenvolver a argumentação. Se você não fizer isso, a sua redação está inconsistente, tá? Bom, deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Veja aqui, né? Eu vou mostrar para você uma redação que não conseguiu apresentar uma argumentação eficiente. Tá preparado para isso? Tá preparado para ver uma redação que não conseguiu fazer? Então, vamos lá na tela, tá? Na tela. A manipulação do comportamento do uso da internet, que as pessoas usam bastante para fazer diversas coisas, como para se comunicar, isso favorece o algoritmo por manipulações de aplicativos. Tá vendo isso aqui? Pois é, isso é só a introdução, tá? Calma que vai piorar, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, tá? Nesse primeiro parágrafo, o que ele mencionou? Ele mencionou a manipulação do comportamento do uso da internet, porém não se aplica, né? Aí não se explica do que se trata essa manipulação, né? E embora seja mencionado ali o termo algoritmo na linha 4 dele, que eu apresentei, essa informação ela não é desenvolvida. Ele jogou a informação, deixando para o leitor a tarefa de complementar a ideia defendida por ele. Gente, você nunca pode fazer isso. Colocar uma ideia achando, tá? Achando que o seu leitor, que o examinador da sua prova, vai entender o que você está querendo dizer. Tipo assim, ele vai entender que eu estou querendo dizer isso. Eu faço esse exercício com você, mas o examinador não vai fazer isso, não. Quando eu corrijo a redação, eu faço exercício. O que essa pessoa quis dizer aqui? Eu faço exercício. O cara não vai querer fazer isso. Bom, então vamos lá. Outra coisa aqui, olha. Vou mostrar daí o outro parágrafo dele, ó. As pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7%. Entre os anos deu mais, as pessoas são mais manipuladas a usar a internet excessivamente. Em algumas vezes, a manipulação do uso da internet pode ser um problema pela filtragem de informações das redes sociais. Tá vendo como tá complexa a redação aqui, né? Tá vendo como a gente sofre aqui, gente? Tá vendo? Isso que não é do aluno do Método 1000, não, tá? Então, assim, ó, as ideias expressas nesse segundo parágrafo, tá? Também não são justificadas, né? Porque a informação acerca do índice de pessoas entre 10 anos ou mais que utilizam a internet não é explicada, ele jogou lá a informação. E embora as armações que seguem acerca da manipulação pareçam ser um desdobramento, parece, né? Eu sei que talvez você me ouvindo aqui, você ficou meio perdido, mas aqui eu li essa redação com calma, então eu fui tentando entender, né? Parece que é um desdobramento, mas a gente pode notar que não se trata de uma explicação, mas sim de mais uma informação apenas, tá? Tá vendo? Então, olha lá, eu vou voltar aqui vou mostrar para você. Vou mostrar para você de novo, para você ver como que ele só jogou informações. Ó, as pessoas que utilizam a internet são cerca de 64% entre 10 anos.
deu mais, as pessoas são manipuladas a usar a internet excessivamente. Em algumas vezes, a manipulação do uso da internet pode ser um problema pela filtragem de informações das redes sociais. Parece que ele está desenvolvendo a ideia, mas não, ele só apresentou mais uma informação. Entendido? Então, esse indivíduo aqui não conseguiu argumentar de maneira eficiente, tá? Inclusive, a nota dele foi muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Então, assim, é muito importante ficar atento a esses casos, tá? Então, o fato de uma redação apresentar as informações seguida da outra, mesmo fazendo uso de conectivo, por exemplo, claro que nem todo mundo escreve desta maneira, tem gente que escreve melhor, mas o problema é o mesmo. Não conseguir apresentar fatos e desenvolver as ideias na sua argumentação. Então, assim, e muitas vezes a redação melhora quando eu falo usa o conectivo. Então, ele coloca o conectivo, né, por exemplo, né, mas não indica necessariamente que trata de um desenvolvimento. Então, não adianta, tá? Então, é preciso que o desenvolvimento seja um desdobramento daquela informação, daquele fato, daquela opinião apresentado por você, tá? Continuando aqui, ó. Esses tipos de comportamentos de uso de dados na internet pode ser melhor para o público que usam os dados da internet ou que em algum momento as pessoas não sejam alvo de manipulações nas quais são expostos e também não focar que são manipulados pela finalidade do acesso à internet. Complicado aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Então, vamos ver aqui. Esse último parágrafo, ele segue o mesmo caso que eu falei anteriormente, tá? É mencionado novamente a informação acerca do uso da internet, seguida de informação sobre a manipulação, mas essa segunda, ela não se configura como um desdobramento da primeira. Então, portanto, o que aconteceu? Ao longo de toda a redação, as informações, os fatos e as opiniões apresentam-se sem desenvolvimento. Não teve desenvolvimento, não teve argumentação. Essa redação não teve argumentação, ela só teve fatos. Aí você vai falar assim, professora, e quanto ao projeto? Bom, enquanto ao projeto de texto, que é uma coisa que eu também ensino, eu sempre falo, você precisa fazer um projeto de texto. Você tem que saber onde você vai começar, quais os argumentos você vai usar e onde você vai chegar. A tese que você colocou lá na introdução tem que apresentar na sua conclusão. Ela precisa aparecer na sua conclusão. Diante disso, aquele problema que você apresentou na introdução, vai desaparecer fazendo isso e isso, porque eu apresentei lá os argumentos. Você precisa fazer isso, tá? Mas nessa redação aqui é muito claro para mim, eu que corrijo redações diariamente, existem muitas falhas no projeto de texto dele, tá? Então, observa-se aqui que há a seleção de informações, ele fez uma seleção de informações, ele apresentou o fato, ele apresentou opinião, né, para defender ali um ponto de vista, mas ele selecionou apenas 2 argumentos que são repetidos de maneira alternada durante o texto. Então, ficou sem... As pontas, elas ficaram desfeitas ali, tá? Beleza? Então, olha lá naquele primeiro parágrafo, né, parágrafo de introdução, estou vendo aqui que ele selecionou as informações, né, sobre a manipulação do comportamento, seguida da ideia do algoritmo, mas essas informações não estabeleceram relação entre si. Então, ao longo de todo o texto, essas ideias elas se intercalam, demonstrando que, além do problema de seleção dos argumentos, não há uma hierarquização entre elas. Então, por isso que eu sempre falo assim, olha, primeiro você fala assim, olha, você coloca a sua tese, você coloca 2 argumentos. Né? 2 argumentos. Aí você coloca, primeiro, trabalho, você coloca como hierarquia. E lá no seu terceiro parágrafo, que é no seu segundo desenvolvimento de argumentação, você coloca. E no segundo momento, você vai fazer análise, tá? Vamos lá aqui, então. Tá vendo que é um texto cheio de problemas estruturais de argumentação. Tá bom? Bom, essa aula fica assim disponível, você pode acessar essa aula depois, para você reler a redação, ver o que você precisa fazer, para ver se você está fazendo efetivamente uma argumentação eficiente ou você está fazendo uma redação como essa aqui, só jogando as informações e não conseguindo desenvolver a ideia. Se você não estiver desenvolvendo a ideia, está errada. Se você quer ver uma ideia bem desenvolvida, que eu vou mostrar para você aí como é uma ideia bem desenvolvida. Hoje eu mostrei uma redação ruim, tá? Essa redação tirou 200 e poucos pontos só, tá? Agora, nas próximas aulas eu vou mostrar redações com argumentação eficiente. Siga lá. Um grande beijo